Abriram aí? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases com sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a sua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Senhor, seja exaltado. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, ministra aos nossos corações. Senhor, traz-nos convicção a respeito do pecado. Traz-nos entendimento, Pai, que isso não é brincadeira, não é algo a que devamos estar brincando nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a sairmos daqui com essa convicção. Ajuda-nos a sairmos daqui completamente contritos, completamente quebrantados da Tua presença, Senhor. A fim de sairmos daqui limpos, purificados, perdoados, mas também, Senhor, contritos de coração e com um coração atento e vigilante, Senhor, pois muitos de nós temos sido rodeados e enlaçados nas transgressões e no pecado. E essa palavra, Senhor, é para nos limpar e nos purificar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito bom estarmos aqui novamente e depois desse período de descanso, né? E estar aqui de volta é meio estranho, assim, porque é uma sensação nova, entendeu? É bom, gostoso. É como se você tivesse, assim, começando mesmo alguma coisa, né? E é muito bom. Eu estou feliz de ver os irmãos de novo. Algumas pessoas que estão visitando aqui, talvez já estejam visitando mais dias e eu não os conheço ainda, mas é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos uma jornada esse ano pela frente, com muitas reflexões, né? A respeito da nossa peregrinação aqui nessa terra. Existe uma temática nesse ano que a gente vai estar trabalhando, que é peregrinos. É uma ideia de que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, numa peregrinação. E que o Senhor nos chama a viver essa peregrinação de uma determinada maneira. Esse peregrino, ele anda num caminho. Esses peregrinos que somos nós, precisamos andar num caminho. E a gente vai fazer reflexões sobre o que está dentro dessa jornada e dessa peregrinação nossa aqui na Terra. E o primeiro tema que eu queria trazer para nós é exatamente esse tema do pecado. O salmista aqui no Salmo 51,
Esse salmo ele é um salmo muito específico sobre confissão de pecados, né? Quando você estiver precisando um auxílio de confissão de pecados, o Salmo 51 é um bom salmo para te dar um suporte nesse sentido. Você vai ver o quanto o pecado é constrangedor para ele, para o salmista se expressando diante de Deus. Vocês viram isso? Perceberam isso? Ele disse, poxa, o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, tem misericórdia de mim. É uma coisa que traz profundo incômodo ao coração desse homem aqui que está orando. No caso, Davi. E a grande questão é que, aparentemente, o que acontece com a gente hoje é que, se a gente não tomar cuidado, os pecados eles já não vão nos incomodando mais. A gente vai acomodando os pecados na nossa vida. Uma vez perguntaram a um pastor, poxa, você lembra daquele texto que Jesus disse para aquela mulher adúltera? Jesus disse assim, olha, vá em paz e o quê? Não peque. Mas pô, como é que Jesus pode falar um negócio daquele para a mulher? Porque isso não vai acontecer, né? Como é que Jesus pode pedir uma coisa que não... É porque a gente precisa compreender o que é que Jesus está falando, né, irmãos? A gente sabe que na nossa caminhada aqui, perfeito só Jesus, mas a gente precisa entender que o pecado não pode estar acomodado como talvez vinha acomodado na vida dela ali, que é o que Jesus falou para ela. Não deixe a coisa andar nesse sentido como estava. A pessoa dentro da sua jornada de peregrinação na terra, ela tropeçar num pecado, acidentalmente, é uma coisa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas se acomodarmos o pecado na nossa jornada, o Espírito Santo não está se agradando disso, e pode ser que o Espírito não esteja nem aí. Porque o salmista diz, olha, não retire de mim o teu Espírito. Porque quando você acomoda pecados dentro de você, é como se você dissesse, o que há lugar para mim é para trevas e não para a luz de Deus. O que há lugar para mim é para o agir do pecado e não para o agir do Espírito de Deus. Então esse salmo ele fala sobre essa confissão do salmista. E existe um texto em Romanos que eu queria que você abrisse, em Romanos capítulo 3. Abra, por favor. Romanos 3. Existe uma afirmação no versículo 23 de Romanos que é interessante. Olha o que diz. Diz o quê? Todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Estão afastados, estão eliminados da possibilidade de viver a glória de Deus. Mas, 24, eles são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Agora, então veja. Todos pecaram. Mas Deus também, por sua graça, por intermédio de Jesus, providenciou o perdão e a salvação para todo aquele que crê. Amém ou não? Agora, a gente precisa compreender esse lance do pecado, porque o que tem acontecido na peregrinação de muitos homens e mulheres, servos e servas de Deus, é que eles têm vivido uma vida que não é a vida de Deus. E isso pode fazer com que ao final da sua peregrinação você tome uma grande surpresa. Ou de você não chegar no portal eterno, ou de uma vez batendo lá o Senhor dizer, me desculpe, eu não te conheço, nunca te conheci. Tem muita gente brincando, na verdade, com Cristo, com o Evangelho, com a palavra, com a caminhada com Deus. E uma das maneiras de brincar com isso é exatamente não dando ao pecado a importância que ele tem.
Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você estava nesse fim de semana, por exemplo, se deleitando em algum pecado, vamos dizer assim. Você lá desbaldando em algum pecado seu. E aí você se esbalda no seu pecado, você tem o seu prazer, sua alegria, seu momento. E aí daqui a pouco o que acontece com você? Você sente aquele prazer fugaz, momentâneo, né? Você se esbalda, você sente o prazer, a sua carne sente prazer, mas logo em seguida, se é que o Espírito Santo habita em você, você vai começar a ver aquele sentimento vai começar a vir de um arrependimento, de uma tristeza. Porque você sabe que aquilo que você vivenciou não está dentro daquilo que é a vontade de Deus para você. E aí você começa a pensar de novo e refletir, falar assim, poxa, será que vale a pena eu viver isso que eu estou vivendo fora da vontade de Deus? Será que agradar a mim mesmo é o meu foco de vida? Ou será que ao buscar agradar a mim mesmo, desagradando o coração do Pai, eu não fujo do alvo, eu perco aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida? Precisamos, irmãos, ter atenção para isso. Uma coisa que me intriga é porque talvez a gente vai se tornando tão mergulhado em ambiências de pecado, porque a gente está convivendo o tempo todo, né, com pecaminosidade. A gente convive o tempo todo. A gente vê o tempo todo gente mentindo, vê o tempo todo gente se corrompendo, vê o tempo todo gente se prostituindo, vê o tempo todo gente mentindo, fazendo, acontecendo, não sei o quê, papapá, né? Aí a gente vê isso tudo diante dos nossos olhos. Os filmes mostram isso, as novelas, as séries mostram isso. As redes sociais o tempo todo você fica vendo esse tipo de coisa. Aí parece que você vai ganhando uma tolerância, né? Você vai ganhando Você olha e fala assim, poxa, mas eu não sou daquele tipo de pessoa. Eu jamais faria uma coisa daquelas ali. Você fica... Às vezes você se habitua com pecados que não são muito pesados, e os que são pesados, você olha para eles e fala assim, graças a Deus que eu não sou como uma pessoa daquela que faz aquele tipo de pecado ali. E os levinhos, você fala, não, isso é cultura, isso é do tempo de hoje, esse tempo agora é assim. Aí você vai ressignificando a coisa, reelaborando, rediscutindo a coisa, conforme o próprio coração. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão, minha irmã. Um só pecado, mais bobo que seja, ele é mais agressivo para Deus do que todos os pecados que você já viu são agressivos para você. Todo pecado que você já viu, até aqueles que você chega e ficou meio boca aberta assim, achou um pouco agressivo para você. Eu vou te dizer, o menor dos pecados, talvez um que você nem note, ele é muito mais agressivo para Deus do que tudo mais seria para você. Porque Deus é perfeitamente santo, irmãos. Eu ouvi alguém dizer, glória a Deus. Ele é perfeitamente santo. Que bom isso, não é? Então, quando você está esbanjando no pecado, o Espírito Santo, ele tem uma missão de trazer para você uma convicção profunda de como aquilo é desagradável para Deus. Quando você não está sentindo isso, significa que o Espírito Santo está bloqueado de atuação na sua vida, e você está com sua mente e seu coração cauterizado no pecado. E eu rogo a Deus nessa noite, seja você que está aqui, seja você que está assistindo agora, a que o Espírito Santo de Deus traga convicção de pecado ao seu coração e traga conserto à sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque não adianta você querer nada da vontade de Deus sem primeiro você acertar contas com Deus. Santificar a sua vida, consagrar a sua vida ao Senhor. Tem gente que quer levar Deus na conversa como se fosse um parceirozinho, como alguém que... Deus, irmãos, Deus ele lida com qualquer coisa, mas Deus não tolera nada. É assim. Aprenda isso. Deus não tem problema de lidar com qualquer bicho cabeludo que possa aparecer, qualquer situação. Agora, não pense que Deus vai deixar nada batido, porque Deus não deixa nada batido. Filhinhos, não se enganem. De Deus não se zomba.
De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E a gente precisa entender isso no caráter de Deus. Por quê? Porque toda a glória de Deus está empenhada na sua santidade, na sua pureza, no seu amor, na sua fidelidade. Então, se nós nos apegarmos ao pecado, irmãos, estamos vivendo uma vida que traz profunda tristeza ao coração do nosso Deus, do nosso Pai amado e querido, que já fez tudo por amor de nós. E você contamina não só a sua própria vida, mas você acaba contaminando a vida de pessoas que estão em torno de você também. Porque o pecado, ele é como um câncer mesmo. Ele vai se alastrando. E ele vai matando tudo que está em volta. E você precisa lutar contra isso. Alex, se eu lutar contra isso é bom? É importante. Ainda que você não tenha conseguido ainda totalmente sua vitória. Mas você não pode baixar sua guarda e você precisa lutar. E se você cair, você precisa pedir perdão a Deus, levantar de novo e lutar. Porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Agora você não pode acomodar. No dia que você abrir sua boca, no seu coração, você intentar no seu coração, achar que Deus vai tolerar ou vai passar a mão por cima disso aí, você está muito enganado. Você vai trazer prejuízo para a sua vida e todo mundo que está perto de você. Deus não compactua com pecado, irmãos, de hipótese nenhuma. E o que é pecado para Deus há 4.000 anos atrás, continua sendo hoje, e será daqui a 4.000 anos se Jesus não voltar. Não muda, isso não muda. O caráter de Deus é um só. Ele é santo e a gente precisa buscar o entendimento e o caráter de Deus a respeito disso. Amém, irmãos? Eu quero falar nessa noite, em termos conceituais para nós, já que é um culto de doutrina também, eu quero falar sobre três tipos de pecado que a gente precisa conhecer para a gente vencer, para a gente entender como é a dinâmica do pecado. Porque se o texto de Romanos diz que todos pecaram, preciso saber como é que é isso. Todos pecaram? Como assim? Então, tem 3 dimensões de pecados que a gente precisa conhecer. O primeiro, antes de eu falar sobre essas 3 dimensões, deixa eu só concluir. Então, o que é que seria o pecado, no caso? Seria todas as vezes que você emprega a sua vida, a sua decisão e a sua vida em algo que não está relacionado com aquilo que é o propósito de Deus para você. Ponto. Agora, se você for pegar, esse conceito talvez para muitos vai fica muito solto, tem muito vago. Então tem muita gente que nessa onda desse conceito aí, às vezes pode ficar meio tipo, não, mas aqui eu não acho, pô. Então, assim, se você quer saber o que é o pecado na raiz, vamos dizer assim, como um conceito mais sólido, o pecado é a transgressão à lei de Deus. Toda vez que você transgride a lei de Deus, você peca. Qual é a lei de Deus? O amor. Não é isso? E esse amor, essa lei de Deus, ela está expressa nas Escrituras inteiras, a gente vai ver em diversos momentos e situações. Mas se você precisar resumir, o que é a lei de Deus? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Tudo que transgride isso aí é pecado. Agora, as maneiras como se transgride isso são inúmeras. E é aí onde justamente entram as nossas curvas que a gente faz para poder tentar dar um nó pelas costas de Deus. A gente inventa uma conversinha daqui, uma justificativa dali. A gente inventa um sofisma daqui, outro dali. Não, irmãos. Pecado precisa ser deixado. E a gente precisa ter amor a Deus para fazer isso. Amor a Deus. Então, 3 dimensões do pecado. Primeiro é a dimensão do pecado herdado. Fala aí, herdado. Todos pecaram, irmãos, porque Adão pecou. Então, se Adão pecou, a partir dali a semente pecaminosa, a natureza pecaminosa está presente
na vida da humanidade como um todo. Então, é inevitável. Quando uma criança daquela ali, ó, Ravi está ali, tá? Porque é uma inocência ainda de criança. Mas bastar crescer um pouquinho ali, ó, você já vai ver a estutícia já pegar pesado. Daqui a pouco já está consciente mesmo, como a gente viu esses dias, uma criança bem novinha dizendo, eu sei que eu estou errado. Já sabe. Já começa a ter consciência do pecado, de que aquilo que fez feriu a glória de Deus. Começa a ter consciência. Mas o fato é que nós temos essa dimensão de pecado, pois nós nos tornamos pecadores, talvez não porque pecamos, mas porque Adão pecou. Segunda dimensão de pecado é o que chama-se pecado imputado. Repita. Pecado imputado. O pecado imputado é aquele que você toma pelas costas, vamos dizer assim. Não foi você diretamente que fez, mas porque uma sequência veio acontecendo, você acabou recebendo ele também sobre você. Então, isso acontece também com a gente. Nós temos pecados imputados. E esse problema da imputação, que é um tema bíblico importante, eu quero tentar trazer ele para você compreender melhor. Abra aí, ainda em Romanos. Você está em Romanos ainda? Em Romanos, capítulo 5. Olha só. Olha o que ele diz. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. Mas não havendo lei, o pecado ainda não era o quê? Eu não falei não, foi? É o 13, gente, desculpa. 5:13. Romanos 5:13. Vamos ler o 12 também, vá. Ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem foi esse homem? Isso. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Isso aí é o pecado o quê? Herdado. Herdado. Agora veja só. O pecado já havia acontecido? Já. Mas o pecado não havia ainda sido imputado. Por que não havia sido imputado? Porque para haver imputação tem que ter uma lei que determine a sentença e a pena do transgressor. Entendeu, irmãos? Então, por exemplo, antes de Moisés, de Adão até Moisés, que em Moisés surge o quê? A lei. O povo pecava. Pecava. E já tinha consequências mortais por causa disso. Mas ainda não havia o quê? Uma imputação. A imputação veio existir porque Deus aí trouxe o quê? A lei. Na lei, o que é que Deus está dizendo? Olha, o que você fez é pecado. Então agora você está debaixo dessa imputação do erro. Entenderam isso? Agora, por que Deus fez isso? Qual o plano de Deus com isso? Salvar, irmãos. Presta atenção. O plano de Deus com isso é salvar o homem. Não aparece isso agora, né? Mas olha só como é o processo. Deus apresenta o processo de imputação, imputa os pecados aos homens. Não é isso? Depois ele pega e imputa os pecados dos homens em Cristo, porque ele tem que ter a lei de imputação, ele tem que ter o processo de imputação para poder fazer o procedimento acontecer. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele pega o mesmo processo de imputação que trouxe ao homem a consequência do seu pecado, e ele agora pega e diz assim, olha, mas agora eu vou imputar os pecados desses homens sobre o meu filho. E não somente isso. Dentro desse processo de imputação, existe o processo que é o de justificação, que é a imputação invertida, que é quando Jesus também pega a justiça dele
Tipo como a propiciação. Jesus pega a justiça dele e a justiça de Jesus é imputada para nós. O nosso pecado é imputado para Jesus e a justiça de Jesus é imputada para nós. É uma imputação só. Veja só que interessante, irmãos. Isso. Isso. Então veja como Deus é justo. E como tudo que Ele faz é santo e bom. Para que não haja ninguém, irmãos, que possa falar contra a santidade e a justiça de Deus. Deus, então, faz isso. Então, entenderam o lance da imputação, irmãos? Como é que é isso? Então, por exemplo, tem muita gente que não quer se aproximar da palavra. Ela já está morta nos seus delitos. Mas ela não quer se aproximar da palavra, nem da congregação, nem de uma convivência boa, saudável com cristãos fiéis a Deus. Sabe por quê? Porque ela não quer ser imputada. Ela quer continuar naquela penumbra, sem saber direito se o que ela está fazendo é pecado ou não. Pelo menos que ninguém me diga nada. Achando que isso vai ser benéfico para ela. Tolice. É melhor ela sofrer o juízo da imputação, da congregação, da convivência com os irmãos, da leitura da palavra, a palavra vindo para cima de você e tchá, tá, pá, batendo para cima de você. Convivendo com irmãos sinceros que diga na sua cara, lhe resista na cara e diga, olha, meu irmão, não é por aí não, está errado, conserta isso aí, do que ficar se omitindo, se escondendo porque quer continuar andando na transgressão. É melhor quando você sofre isso. Por quê? Porque depois vai vir também o outro processo que vem. O mesmo que faz a ferida é o mesmo que sara. Amém? Ele é bom. Agora, se a gente anda se protegendo, a vida está morta. A vida está distante daquilo que Deus deseja e quer para nós. Então, Deus ele usa esse benefício, esse princípio de imputação para benefício de todos nós. E por último, irmãos, talvez o mais comum para nós, que talvez esse não aparente ser um conceito novo, né? Talvez os dois que eu falei aqui, você pegou aí e falou, pô, que legal isso. Mas esse aqui é o pecado pessoal, o último. Esse é o que a gente comete mesmo todo dia. Esse é o que a gente está acostumado a falar. Todos pecamos porque Adão pecou. Todos pecamos porque mesmo depois do pecado, Deus, com a sua lei, nos encerrou debaixo do pecado para que pudesse depois manifestar a sua graça. E terceiro, todos pecaram porque nós pecamos mesmo. Basta você olhar seu dia de hoje. Olhe seu dia. Cada dia, irmãos, é um dia para a gente vencer, para a gente lutar e buscar fazer a vontade de Deus. Os pecados pessoais, irmãos, eles são a luta de cada um aqui. Cada um está na sua luta muito distinta do outro, talvez. Mas todos estão na mesma luta, no sentido geral. Talvez os pecados com os quais eu tenho que lutar no meu dia a dia sejam diferentes dos seus. Mas o que Deus requer de mim, requer também de você. Deus requer santidade, Deus requer que vivamos para Ele. Deus quer que nós estejamos vivendo uma vida entregue para Ele. E às vezes o pecado ele é tão sorrateiro, que às vezes a gente consegue ter uma certa performance em uma área da nossa vida, não é? Tem coisas que você olha para a sua vida e fala assim, poxa, como é bom saber que eu venci isso, cara. Poxa, eu olho para trás e falo assim, poxa, como é bom que eu venci isso, como é bom que eu venci aquilo. Algo que me aprisionava, algo que... E você se vê tão, sabe, produtivo, tão caminhando em algo. Ao mesmo tempo, você olha para outra dimensão da sua vida e vê que o diabo continua lhe derrubando, lhe massacrando ali, num determinado ponto. E que vira e mexe, ele joga de novo e você toma pau de novo.
Que ele pega você de novo no seu pé, no mesmo lugar, e você, puf, de novo. E você ainda está pedindo, Deus, misericórdia, Pai, me ajuda, porque eu preciso vencer aqui também, porque eu quero glorificar o teu santo nome. Eu quero que o seu nome seja exaltado em tudo na minha vida. Aí você se aperfeiçoa em uma coisa, daqui a pouco o pecado vem em outra direção e lhe derruba. E outros de nós estão há anos aí, na mesma luta, com as mesmas coisas. Vai, persevera, fica um tempo bom, daqui a pouco cai de novo. Deus quer te dar restauração completa, livramento completo, libertação completa. Não abra mão disso. Ele tem isso preparado para você. Creia, confie nisso, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Todos esses pecados, seja ele herdado, imputado ou pessoal, Cristo levou tudo na cruz do Calvário. Ele levou, e a gente pode tomar posse, crer e receber em nome de Jesus. Em Jesus nós temos redenção, irmãos, pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Isso. Mateus está destacando a leitura depois, quem quiser aí, de Romanos 7, 7. Sobre como a lei nos tornou conscientes do processo. A graça de Deus, ela é a forma como Deus construiu a possibilidade da gente viver com Ele. Preste atenção nisso agora, porque essa é a parte final. Se a gente tem que lidar com pecados, a gente não pode se acomodar com pecados. O pecado, ele tem que ser constrangedor para nós. Quando nós nos achegamos aqui, nós não podemos chegar aqui, achar que está tudo bem. Você precisa se colocar diante de Deus, avaliar a sua vida. Quando você chega na sua casa, antes de você dormir, seja num dia que você não tem culto, o que for, você precisa botar antes de você ir dormir, aliviar sua consciência no travesseiro, vai aliviar a tua consciência diante de Deus, confessando as tuas culpas e os teus pecados. Porque Deus, irmãos, Ele é perdoador. Mas não pense que Deus tolera pecados, Ele não tolera. Quando seus filhos começam a tratar pecado como se nada fossem, o coração desses filhos está começando a ficar distante do coração do Pai. Então o que é que Deus faz? Olha, a gente tem que lidar com pecados. Deus sabe que vai ter que lidar com as nossas imperfeições todos os dias da nossa vida, até o dia que a gente partir daqui. O que é que Deus fez? Deus pegou todas as nossas transgressões, imputou sobre quem? Cristo. E pegou a justiça de Cristo e derramou sobre nós. Isso faz com que a gente seja declarado justo, ou seja, justificado. E nos tornemos propícios à relação com Deus, que é a propiciação. A gente se torna propício para Deus. Isso não significa que, de fato e verdade, o pecado não existe mais em nós. A gente vai ver que ele vai estar lá ainda, porque a carne está aqui. E é esse pecado que você tem que lidar no seu dia a dia, que você só consegue lidar dentro dessa dimensão da graça de Deus. O que é que Deus fez? Falou assim, eu vou te jogar dentro da relação. Pela minha perfeição, não pela sua. Mas já que você está dentro da relação pela minha perfeição e não pela sua, se aquebrante. E procure viver em harmonia com isso que eu estou tentando viver com você. Procure viver na mesma dimensão de entrega, de amor que eu estou vivendo com você. E não relapso, e não carnal, e não vivendo para outro. Eu estou vivendo para você. Deus nos diz, você está vivendo para mim? Eu te trouxe para dentro dessa relação com base na minha perfeição. Não olhei a sua imperfeição. Olhei somente a sua fé.
te trouxe para dentro da relação. E aí, dentro dessa relação, a gente faz o quê? Eu estou aqui por você e você está por quem? É isso que a graça faz. Então, por isso que a gente não pode pegar essa coisa chamada graça e dizer, ah, não, a graça é uma desculpa que Deus me deu, um espaço que Deus me deu para eu continuar vivendo o quê? Em pecado. Não, não é. A graça é um dispositivo de perdão contínuo que me permita continuar na relação e ser aperfeiçoado pelo amor de Deus dentro dessa relação. E não para que eu continue andando como eu andava antes. Se eu fui alcançado de verdade pelo amor e pela graça de Deus, o pecado já não tem mais domínio sobre mim. Ou seja, se eu estou pecando, eu não estou pecando mais porque sou prisioneiro do pecado. Estou pecando porque estou fazendo opções mesmo. E Deus quer que minhas opções sejam por Ele. Então, caros peregrinos, se tem uma coisa da nossa jornada que a gente vai precisar lidar todos os dias, é com o pecado. E o que faz eu lidar com o pecado é o sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?